Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? 20 de março de 2023. Nesse vídeo eu vou trazer aqui rapidamente o Ibovespa, bem rápido, tá pessoal? Já que não é o foco aqui desse vídeo, mas é preciso falar, pessoal, do Ibovespa. A gente não tem como fugir disso, tá pessoal? Vamos conversar também sobre Magazine Luiza e Via Varejo, tá pessoal? Lembrando que apenas é um canal de estudos gráficos, não faço recomendação de nada, tá pessoal? Hoje o Ibovespa aí com queda de 1,04%, tá? Vou trazer já direto o gráfico semanal, sem muita enrolação, tá pessoal? Estudando aqui o gráfico, pegando o fundo da pandemia, tá pessoal, aqui na região dos 60 e poucos mil pontos, a gente teve um fundo aqui, olha, por que um fundo, tá? Considerando um fundo já que foi abaixo das médias amarelas de 200, tá? Gráfico semanal, tá pessoal? Ele deixou um fundo aqui na região de julho, tá pessoal? Mais ou menos na casa dos 95, 96 mil pontos aqui, essa região, tá? A mínima foi 95.266, tá? E o que a gente tem? A gente tinha aqui traçado já algumas vezes que eu trouxe Ibovespa, trouxe aqui uma região possíveis topos, tá pessoal? Um alargamento aqui pegando essa mesma linha, trazendo para cima uma possível região, tá? Trabalhando com uma ideia de região, percebam que ela respeitou, tá? Essa linha tocou aqui e aqui novamente ela toca, tá? Percebam como ela está respeitando essa linha, né? E o que acontece? A gente vem nas últimas semanas trabalhando abaixo da exponencial de 200, tá? Chama muito atenção. A gente perdeu a exponencial de 200 aqui em junho, tá, pessoal? Depois recuperou, é verdade. Mas o que acontece? Estamos novamente trabalhando abaixo do exponencial de 200. Percebam que a gente também fez um fundo aqui em dezembro, tá, pessoal? E o que eu fiz, tá? Estudando, trazendo aqui, pegando esse fundo da pandemia, tá, pessoal? Traçando aqui essa linha, a gente viu que realmente também, tá, o Ibovespa respeitou esse fundo em julho, em fundo dezembro de 22, mas chama muito atenção, tá, pessoal, o que ele fez aqui entre fevereiro, tá, semana de 22 e 27 de fevereiro. Percebam que ele chegou próximo aqui dessa região, novamente essa linha preta aqui que eu trazei como possível suporte. E o que acontece? A gente perdeu a exponencial aritmética aqui na semana do 27, deixou um pavio bem interessante, tá? No entanto, o pavio está para a região mais de venda, tá, pessoal, de queda, tá? A gente percebe que o pavio foi justamente nessa linha, tá, que vinha servindo como suporte da pandemia, tá, pessoal? Chama muito atenção, tá? Realmente não é tentando adivinhar o futuro, é só falando o presente, o que o ativo fez, tá, pessoal? Que no caso o Ibovespa, a gente percebe que acelerou essa queda aqui, tá? E aqui realmente não ficou muito interessante, tá? Eu cheguei a trazer o Ibovespa aqui no canal, mas o pessoal realmente não gosta muito de ver o índice, mas ó, eu tenho que falar para vocês, tá, pessoal? Percebam no gráfico diário que a gente percebe, olha, perde o fundo, retoma, tá, um repique, e eu percebo como acelera depois a queda, tá? Muita atenção aí com o Ibovespa. Também chama atenção pro Ibovespa, pessoal, a gente tem um cruzamento de venda, a média rápida 9 do Shimoku, ela cruzou aqui, tá? Desde julho a agosto de 22, tá? A gente continua com cruzamento aqui, tá? De baixa no semanal. A última coisa que eu vou trazer aqui pra gente, percebam que o mensal, esse aqui é o gráfico mensal, tá, pessoal? O mensal pegou aqui, na pandemia, a nuvem serviu exatamente como suporte junto com a aritmética de 80, tá, pessoal? Percebam que a aritmética de 80 também no semanal, novamente aqui nas nuvens, tá? A aritmética de 80 estaria mais ou menos aqui na região dos 94.108 pontos, tá, pessoal? E a nuvem aqui, a borda superior, a gente estaria mais ou menos aqui na região dos 96, 97 mil pontos, tá, pessoal? Aqui com a probabilidade de suporte no gráfico mensal. Vai até lá? Eu gostaria de saber responder para vocês. Eu não sei, mas eu tenho, como estou fazendo aqui as análises para vocês, eu tenho a obrigação de compartilhar essas regiões que a gente vai ficar de olho. Eu espero que o Ibovespa continue, volte a subir, né, no caso, mas vamos ficar também em alerta, tá, pessoal? Sempre gerenciando o risco de vocês, tá? Não é recomendação, deixando bem claro aqui para vocês. Bora lá, então, de Magazine Luiza, dando seguimento aí a nossas análises, tá? Hoje, Magazine Luiza aí com queda de 1,85%, né, pessoal? O fechamento aí nos R$ 3,71, tá? Conforme a gente conversou no final de semana, tá? Fiz o fechamento aí semanal, tá? Importante, tá? Por dentro sempre do fechamento semanal, que é o vídeo mais importante aí do nosso canal, tá, pessoal? Hoje também fiz um vídeo aí de raio-x de 27 ações, dê uma olhadinha aí, tá bem interessante, tá? Acho que vale a pena também ver, porque eu fiz um raio-x de 27 ações pra gente aí, tá, pessoal? Dividindo meus estudos com vocês. Então, olha só, que interessante, eu trouxe aí sexta ou sábado, fechamento da Magazine Luiza, tá? A gente tem essa média 26 de Shimoku, que é a média que eu chamo aqui de média vinho, média lenta, tá? Nos R$ 3,64. Cravou a mínima, bateu na mínima dela. Interessante, tá? Porque a gente não está fechando abaixo dela. Percebam que ela serviu como resistência aqui no dia 23 e começou desde então, tá? Fechar acima
acima dela, tá, pessoal? A gente continua com esses pontos aqui para pelo menos para segunda-feira, vamos ver para onde que a média vai aqui na terça-feira, mas ela está ainda nos 3,64. Importante continuar fechando acima dessa média, tá, pessoal? A gente perdeu hoje a aritmética aqui de 50, tá? Essa pontilhada preta, mas pelo menos estamos acima ainda da média vinho. O que é interessante, pessoal, vou retomar, a ideia é sempre fechar acima das nuvens, não é porque fechou acima que é compra e nem que é venda, tá, pessoal? Realmente é uma leitura do gráfico, tá? Mas a gente tem a borda superior das nuvens nos R$ 3,93, interessante, que ainda, olha só, na quinta-feira ela já vai para 3,94. Interessante a gente retomar a borda superior das nuvens e a gente segue monitorando a exponencial de 200 aqui no gráfico diário, tá, pessoal? Já atualizei aqui, olha só, R$ 4,35. Por quê? Porque foi a resistência aqui do último movimento que ela fez de janeiro. O que a gente não pode fazer, não é interessante, perdeu 3,64 e pior ainda seria voltar para baixo das nuvens, seria aqui fechar abaixo dos 3,51. Não sou eu que estou dizendo, apenas trazendo aqui o Ishimoku, tá? Pra gente, tá? Dê uma olhadinha também, olha só. No ADX chama atenção, o ADX também abaixo do nível de 20, tá? Indicando uma probabilidade, tá? Do movimento mais lateral, sem uma tendência definida. Percebam como DMI positivo e negativo estão aqui se batendo, se esbofeteando, né, pessoal? O mercado é isso, né? Uma eterna briga, eles estão brigando aqui também, tá, pessoal? Sem uma tendência definida. Percebam, sem tendência definida do DX, e a gente está o quê? Com o Ishimoku dentro das nuvens, ou seja, Ishimoku dentro das nuvens, sem tendência definida, os dois indicadores conversando a mesma coisa, tá? Dá uma olhadinha rapidinha no FR, percebam, FR aqui de 14 períodos acima do nível de 50, continua aqui com um viés um pouco altista, né, pessoal? Interessante não perder o nível de 50. Hoje ele está aqui no nível de 53 ainda, tá, pessoal? Sem grandes novidades essa segunda-feira, tá? Mas vamos ficar muito atento para os pontos também do gráfico semanal, tá? Só trazendo o semanal, que já que atualizou o gráfico, ó, a gente tem a média lenta acima dos 3,91. Interessante na sexta-feira fechar acima dos 3,91 e não é interessante fechar abaixo do 3,81. Percebam como a gente deixou pavio na vinho e na limão, tá, pessoal? Semana passada foi um movimento altista, foi, mas deixou pavio. É interessante pelo menos fechar aqui acima dos 3,81, que é onde está a média rápida, tá, pessoal? Para a gente não entender que isso é uma região de resistência, tá? Chama atenção também que a aritmética de 50 aqui da Magazine Luiza tá mais ou menos aqui na região dos 3,71, tá, pessoal? Interessante a gente fechar acima dos 3,92, 93 talvez na semana e não perder a aritmética de 50, que a gente vê, pessoal, que ela vem sendo importante aqui, tá? Eu fiz o vídeo do semanal, dê uma olhadinha aí, olha só, pontilhada aqui, ó, lá está bem importante nesse movimento semanal, continua abaixo das nuvens, tá, pessoal? Aqui realmente eu tento trazer uma análise de gráfico, tá? Sem viés nenhum, porque eu gostaria que todo mundo ganhasse dinheiro na bolsa, mas realmente eu estou falando aqui do que eu estou vendo e que os gráficos estão me dizendo, tá, pessoal? Para continuar, tá? Sem muita enrolação, Via Varejo agora, tá, pessoal? Para quem tá chegando no vídeo, fiz um vídeo também de análise de 27 ações aí, tá? O fechamento semanal da semana passada, um vídeo bem legal, é só dar uma procurada aí no canal, tá, pessoal? Lembrando que qualquer análise aqui no canal não é recomendação, tá, pessoal? Começando pelo gráfico semanal, tá, da Via Varejo, atualizando os pontos para a semana, a média vinho continua aqui nos 2,86, seria interessante a gente retomar essa média vinho, tá? Já que ela é uma média mais importante aqui do Ishimoku, tá? Mas como está muito distante, pelo menos a verde limão, tá? Que é a média de 9 do Ishimoku, está aqui nos R$ 2,12. Já atualizei aqui pra gente, tá? O vídeo que eu fiz da semana passada, ela estava nos 2,21. Percebam que ela voltou a cair, tá? Mas fica interessante que fica mais fácil de quem sabe fechar acima, tá, pessoal? Então, importante, sexta-feira aí a Via Varejo fechando acima dos 2,12, tá? Bora lá pro gráfico diário também, pessoal. Gráfico diário na tela, que é o que interessa hoje, né? Percebam, pessoal, a gente continua trabalhando abaixo das duas médias amarelas, aritmética exponencial de 200, abaixo das nuvens e das aritméticas, existe uma probabilidade, tá, de uma tendência baixista maior do que altista, tá, pessoal? Então, sem novidades, é o que a gente já tem falado no canal, nuvem futura segue vermelha, tá? O que a gente teve aqui na Via Varejo nos últimos dias, tá? A gente fechou aqui na quarta-feira acima, tá, da média vinho, foi algo positivo, visto que a gente não fechava acima da média vinho desde aqui, conforme eu conversei com vocês, de 26 de janeiro. Percebam, quando perde a média vinho, sempre é importante ficar atento, não é sobre comprar ou vender, tá? Mas sempre ficar atento, tá? Porque existe uma probabilidade, quando perde essa média, tá, de acelerar a queda. Então, o que acontece? A gente fechou aqui nos R$ 2,01 e o que acontece? A gente está com a média vinho exatamente no 2,01, tá? Era o ponto de hoje. Muita atenção aí, tá? É óbvio que amanhã essa média vai atualizar para outro ponto aqui na terça-feira, tá? Vou trazer amanhã para vocês o vídeo, provavelmente também, do fechamento diário, tá? Mas muita atenção aí, tá? Não é interessante a gente perder essa média vinho, tá? Porque pode acontecer?
a gente está tentando fazer uma espécie de um zigue-zague ascendente, correto? O que acontece? Se a gente perde essa média 20, existe uma probabilidade de testar a média rápida que está aqui nos 1,92, mas é interessante depois que ela sirva como uma espécie de suporte, tá, pessoal? Porque o que a gente não quer é ela perdendo essas duas médias e acelerar a queda. Então a gente quer que ela comece a construir uma ideia de suporte. Percebam que aqui, ela, na 15 de março, ela fechou acima da média vinho e deixou pavio, tá? Hoje ela fecha em cima. Deixou um pequeno pavio, também é verdade. Essa média a ciano aqui, tá, pessoal, é de 13, tá? Exponencial, gosto de colocar só para a gente ver onde estão as principais médias do gráfico, mas aqui a ideia é sempre trabalhar o Ishimoku, estudar o Ishimoku. Fecha justo, fecha em cima da média vinho, amanhã vai ser um movimento aí bem importante para Via Varejo, vamos ver o que acontece, mas é interessante, olha só, deixou uma resistência aqui nessa média de exponencial de 50 na região do atuais 2,16. Seria interessante a gente não perder essa 2,01 e ganhar 2,16 para a gente completar uma ideia de um zigue-zague ascendente, tá? Lembrando que a gente tem médias muito importantes ainda aqui acima, ó. Tem a exponencial de 80, a aritmética de 80 e 50, olha só, juntas praticamente aqui nos R$ 2,20, 21 centavos, então probabilidade de, olha só, um topo anterior e duas médias muito importantes, chance aqui de ser uma resistência bem significativa. Vamos dar uma olhadinha também, olha só, o ADX abaixo do nível de 20, tá? A probabilidade do movimento lateral, seria interessante a gente ver a verde-limão cruzando a média, a DMI negativa, percebam que o DMI negativo está acima do positivo, olha só, desde 17 para 18 de janeiro. Então, por mais que a gente tenha tido essa alta fechando acima da média vinho do Ishimoku, o DMI permaneceu negativo, tá, pessoal? Para quem gosta de filtrar as entradas pelo DMI, tá, não teria satisfeito aqui essa condição, tá, pessoal? Muita atenção. O que a gente observa também aqui é que o MFI, o Money Flow Index, ficou acima dos 50, tá, pessoal? Foi interessante aqui, tá? Mas não quer dizer que é um sinal necessariamente de compra, tá? Mas o FR aqui perdendo o nível de 50 hoje, tá? Então a gente tem sinais bem controversos, tá, pessoal? Mas é importante a gente sempre estar gerenciando o risco da gente e ficar atento aí na bolsa de valores, tá, pessoal? Então é importante amanhã esse 201, tá? E quem sabe fechar acima aqui do... Hoje seria, tá? O ponto da exponencial de 50 seria mais ou menos aqui na região dos 2,15, tá? Muita atenção nesses pontos. Terça-feira a gente vai continuar trazendo a atualização para vocês. Dê uma olhadinha aí no vídeo que eu falei, tá, do raio-x de 27 ações, tá bem bacana. Vou colocar aqui no final do vídeo, tá, pessoal? Para quem gostou, peço para deixar um like, se inscrever no canal e vou trazer mais fechamentos hoje. Abraço aí para vocês.